Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Afus Press. Hoje teremos um Aventuras Bibliófilas tratando justamente da nossa atual campanha, que é a Demigos Sombrios. Hoje nós vamos tratar do livro Catecismo do Revolucionário, no livro não, né, do texto, como o título bem indica. É um texto único, é um texto, digamos assim, que vocês verão, né, que ganhou uma importância absurda com o passar dos anos, por conta de questões. Esse é o meu gato destruindo algumas coisas aqui. Por conta muito mais de questões culturais do que propriamente políticas, mas é um texto que tem uma profunda influência política. Vai tratar disso um pouco também, embora não seja o foco do canal, mas é necessário para compreender quem era Nechayev, o que ele pensava e o que representa esse catecismo, né? É um documento sensacional, traduzido para o português aqui, para a nossa edição, pela primeira vez. Nunca foi traduzido diretamente, né, do russo para o português. É um texto que tem uma história bizarríssima também, e que a gente vai ver que se entrelaça aí com, por exemplo, Dostoiévski. Dostoiévski está mais ou menos ali relacionado com Nechayev, né? E então a gente pode começar. Antes de mais nada, claro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apoiou a campanha Demigos Sombrios, na qual este texto vai ser publicado, e chamar a atenção que nós também teremos um e-book. Não vou revelar ainda qual. Quando estiver perto de 80%, revelo, né? O e-book não é condicionado, vocês vão ter esse e-book de qualquer forma. Quem ajudou já na campanha, quem colaborou vai ter. E mais um, né? São dois, mais um inédito, completamente inédito dentro da campanha. Contudo, é mais legal, dá mais suspense revelado aqui há um tempo, quando a gente chegar a 80%. Mas então, vamos falar então do Catecismo do Revolucionário. Antes é interessante a gente ter em mente o que é catecismo. Catecismo é uma palavra que deriva do grego, né? A expressão grega significa, digamos assim, essencialmente, falar em alto e bom som, digamos assim. Né? Proclamar, falar em alto e bom som. Essa mesma raiz semântica, né, que gerou catecismo está na base de catequese. É a mesma, né? Esse catecúmeno, né? São várias expressões que têm a ver com discursividade, né? E o catecismo é, então, aquele tipo de conjunto de dogmas que você aprende na escola dominical, às vezes, enfim, aquele conjunto de dogmas que é passado para o aluno por ser mais fácil dele compreender o que está acontecendo, né? É uma sistematização que torna mais fácil a compreensão, por exemplo, dos dogmas religiosos, que você tem mais ou menos que aceitar, não é? Eles não, um catecismo ele ultrapassa a ideia até de axioma, porque no axioma você tem uma ideia que ela necessariamente precisa ser aceita, não há como contestá-la, né? Em muitos casos, mas o catecismo, ele, digamos assim, ainda simplifica, ele tem também uma virtude pedagógica, digamos assim, né? E o texto que a gente vai comentar hoje, que é o Catecismo Revolucionário, ele é exatamente isso. Ele tem uma virtude pedagógica, e a pedagogia dele é a pedagogia do terror, né? A gente já vai entrar em detalhes no texto, mas é interessante a gente ver como esse texto chegou a ser publicado, porque é quase um milagre. É preciso ter em mente que é um texto muito radical. E a Europa, de meados do século XIX, era um território extremamente conturbado por lutas diversas, né? Inclusive dentro do próprio campo progressista, né? O século XIX foi um século muito curioso, porque havia um conflito, como hoje, né? Mas é curioso como era esse conflito. O conflito entre um certo conservadorismo tradicionalista e propostas revolucionárias, socialistas, anarquistas, enfim, diversas tonalidades políticas. O que eles tinham em comum, esses dois campos, era uma espécie de ódio ao próprio século XIX, que era visto como uma época muito materialista, muito positivista, e essa crítica já existia nessa época,
né? Principalmente da parte dos conservadores, mas um pouco até dos progressistas, que a gente vai ver na Nechayev, né? Acreditava-se, por exemplo, que as feições originais ou tradicionais do liberalismo vigentes na época nas grandes potências econômicas já começava a despontar os Estados Unidos, mas um pouco timidamente, mas Inglaterra, França, Alemanha, Prússia, pelo menos, né? Não existia Alemanha. Essas virtudes eram vistas frequentemente como hipócritas, porque eram. Elas eram facilmente suspendidas em regimes de exceção que privavam o cidadão, né, das liberdades mínimas. Na Inglaterra isso era um pouco diferente, e a opressão se dava de outra forma. O próprio Marx, ele não só se exilou na Inglaterra, mas ele morreu na Inglaterra, foi enterrado no cemitério de Highgate. Visitei o túmulo do Marx, visitei a escultura enorme que tem no Marx, não é o túmulo, aquela escultura enorme que tem muita foto aí dela, né? No cemitério de Highgate, não é o túmulo do Marx, aquela é uma escultura, o túmulo fica numa alameda mais acanhada, assim, né? Lateral, né, do cemitério. E então na Inglaterra é um pouco diferente, mas no resto da Europa era uma vigência, era uma democracia instável, facilmente que se transformava numa tirania, às vezes momentânea, com estado de sítio constante, esse tipo de coisa. Às vezes permanente, como é o caso do Estado prussiano, né, Estado ali de mão de ferro, né. E então havia um ódio generalizado à época do século XIX. Né? Os conservadores achavam ela muito materialista, naquela época, e os revolucionários achavam muito hipócrita. Mas voltando, né? Como eu falei, os grupos revolucionários eram muito variados. O Marx, ele figurava em vários e era alguém bastante conceituado, bastante respeitado, isso é inegável, né? Ele participava de uma organização chamada AIT, foi a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né? E nessa associação ele teve vários embates, porque digamos, a paisagem, né, socialista no século XIX, desses que odiavam o século XIX por conta da hipocrisia, essa paisagem era multifacetada. Tinha alguns tipos de socialismo de Estado, algumas formas de percepção social mais autoritárias, né, ficar na mão de um tirano com visão social, como foi o protetorado da Inglaterra, enfim, ou um pouco como eram os jacobinos, existiam jacobinos ainda, os jacobinos sans-culottes, né, aqueles mais radicais, ainda existia essa concepção, de certa forma influenciava também, era multifacetado. Mas o Marx conseguia tirar de letra em várias polêmicas, e o Marx apreciava muito organizações de massa, assim, grandes, partidos. Como eu falei, ele vivia na Inglaterra, né? Na Inglaterra existia esse, digamos assim, esse princípio quase institucional de você ter debates públicos, né? O Morris, William Morris, amigo do Marx, mais amigo ainda do Engels, aliás, William Morris, ele era tão amigo que ele deixou de colaborar com periódicos anarquistas, né? O Marx não era tudo menos anarquista, embora o Morris fosse mais anarquista, digamos assim, mas ele parou meio que ali em respeito ao amigo. E o William Morris fazia constantes intervenções públicas, né? Era uma maneira, o debate público estava em alta nesse período na Inglaterra, e o Marx via como uma maneira muito interessante de expandir uma visão socialista, uma visão de esquerda, ou sei lá, uma visão de mudança social, por uma forma mais geral, né? E ele via isso com muitos bons olhos, como ele via um pouco o próprio sistema inglês, né? De uma forma geral, ele era bem consciente das limitações desse liberalismo inglês, mas era inegável que era muito mais liberal, digamos assim, do que o Estado prussiano. E então ele gostava de organizações partidárias, organizações de discussão pública, né? E essa posição do Marx ia diametralmente em oposição ao seu grande inimigo na Internacional, na primeira Internacional, um revolucionário russo chamado Mikhail Bakunin. O Bakunin, ele era o oposto do Marx, né? Em todos os sentidos.
Eles divergiam na questão da herança, que o Bakunin queria a supressão imediata, o Marx achava que não era assim que funcionava a economia, chamava o Bakunin de ignorante, o Bakunin chamava o Marx de alienado, acadêmico, né? Eles divergiam em relação à organização pós-revolucionária. O Marx acreditava, eu creio que todo mundo tem plena consciência disso, né, na ditadura do proletariado. O Bakunin acreditava numa supressão imediata do Estado. O Bakunin é, digamos, o patriarca do anarquismo, né? Ele, digamos assim, é mais ou menos homenageado naquela célebre canção Anarchy in the UK do Sex Pistols, né? Aquela imagem é o Bakunin, não é eu quero destruir, né? O Bakunin dizia que a destruição era um princípio criativo. E nisso que a ação ele divergia radicalmente, talvez até mais radicalmente do que em outros pontos do Marx. Talvez o Marx concedesse em alguns ali, até na herança, até na questão do Estado, discutir como seria o Estado, mas a questão da ação colocava os dois em dimensões, digamos assim, diametralmente opostas. O Bakunin defendia uma revolução baseada num princípio de segredo, em princípio conspirativo, um grupo de conspiradores muito bem articulados poderia, através da tecnologia contemporânea, né, especialmente bombas fáceis de produzir, rápidas de produzir, poderia atingir pontos essenciais do Estado ou figuras essenciais do Estado simultaneamente, e essa, digamos, comoção que adviria desses atentados poderia ser uma espécie de detonador de uma revolução social ampla. Essa era a visão do Bakunin. O Marx achava isso um absurdo, não é? E é essa visão que está no Catecismo Revolucionário, não é? Mas muito mais radical, né? O próprio Bakunin escreveu um Catecismo Revolucionário dele, mais tranquilo. Na verdade, o livro do Bakunin, só assinado pelo Bakunin, chama Catecismo Revolucionário. Este de Nechayev, ou Nechayev, né? Digamos assim, a autoria é totalmente nebulosa. Não se sabe quem escreveu o quê. Provavelmente o Bakunin colaborou. Provavelmente o arcabouço do texto completo é do Nechayev. Mas agora quem escreveu exatamente, que parte, que inseriu, o editor, colaborou, impossível saber. E é um texto único, né? Assim, a Suíça, nesse período, como hoje um pouco, ela era o lar de exilados, com um pouco uma Inglaterra, só que a Inglaterra era um pouco mais difícil acesso. Ilha, né? Então poderia dar problema se a pessoa chegasse lá, um revolucionário russo procuradíssima. A Suíça se chegava por fronteiras, né? As fronteiras eram queijos suíços, literalmente, naquele período, sem tanta, né? Sem tanta anel de aço em torno dos países, como hoje é, né, da imigração e tal, e pela quantidade de imigrantes também. Então, o Bakunin ele estava exilado na Suíça, no início da década de 1860, quando ele recebeu um jovem que carregava uma mala. Essa mala tinha, sei lá, 2 mudas de roupa e um monte de livros do próprio Bakunin, e de revolucionários eslavófilos, que era um tipo de nacionalismo pan-eslavo, né, nacionalismo de união dos povos eslavos, muito popular na Rússia do século XIX, muito influente no pensamento do próprio Bakunin, e de praticamente todos os intelectuais russos, do Tolstói, do Dostoiévski, uma figura como Alexander Herzen. Alexander Herzen é uma figura muito importante, né? É um tipo de pensamento que acaba sendo muito obscuro, então que eu saiba nunca, a não ser em coletâneas como esta aqui, que a gente já vai comentar, esse material nunca foi traduzido para português, né? Nunca vai ser. Talvez em edições acadêmicas ou universitárias, pode ser que exista alguns artigos do Herzen, né? E ele chega na Suíça, em Basilea, aqui vem aqui o nome, ele chega na Suíça para justamente encontrar com o Bakunin, seu grande mentor, né? Ele chega em Genebra, né? E em 1869, né, foi publicado na tipografia Chernetsky, o dono era o Chernetsky, né?
ele imprimiu uma brochura sem título, sem nada, com o texto escrito em código, uma espécie de código Morse. Imagina isso, quer dizer, eu acho que isso é o máximo da publicação clandestina, ainda impressa em gráfica, sem ser alguma coisa super, super, como eram os samizdats, que eu comento sempre, é uma grande inspiração da Rufus Press, que eram impressos onde dava, em microfilme, não é? Os discos de samizdats eram feitos em discos de áudio, não eram feitos em coisas de raio-x, chapa de raio-x e tal. Um pouquinho antes do samizdat, você publica um livro inteiro, uma brochura de umas 10 páginas, mais ou menos, que é mais ou menos o tamanho do catecismo, em código. Né? Obviamente, esse material não tinha autoria. Ele foi decifrado pela primeira vez durante o processo do Nechayev, que eu já vou comentar, e publicado num boletim governamental da polícia do Tsar, né, do imperador russo. Esse exemplar original codificado se perdeu, só existe hoje a codificação, né? Alguém queimou, sei lá. E existe hoje muita pesquisa em russo a respeito de quem realmente escreveu, né? É, digamos, ponto pacífico que o Bakunin participou de alguma etapa da elaboração desse manuscrito, mas tem outros intelectuais da época, mais específicos, mais ligados, como eu falei, à questão eslava e russa propriamente dita, que também aparentemente participaram. Esse material ele teve uma tremenda influência, né? Então, ele foi publicado, né, nesse período, codificado em código, né? E, enfim, alguém recodificou, né? Então existiam células já nechayevistas, né, por toda a Europa, né? E aqui a gente vê uma natureza demiúrgica já, digamos, na elaboração desse material fundamental. O Nechayev tem pouquíssimos textos, uma meia dúzia de artigos, e esse catecismo, né? Porque já existia organizações inspiradas por essa ideia. Né, quer dizer, o livro chegou a sair, sei lá, 10 exemplares, 20, 30, chegou até na polícia russa. Então, ele foi contrabandeado, ele foi espalhado, e alguém decifrou esse código. Revolucionários russos, em geral, né? Porque está escrito em russo. Então, mesmo que ele decifre o código, vai ser um texto em russo, né? E, como eu disse, o catecismo, ele é passar uma mensagem, na verdade, um conjunto de ideias de maneira fácil, que o catecúmeno, digamos assim, né, que o indivíduo vai receber o catecismo, ele possa decifrar com facilidade, né? Essa é a natureza do catecismo. O que acontece? Esse material, então, que é então uma série de axiomas inquestionáveis, feitos para as pessoas lerem, assim, codificado, então feitos para as pessoas lerem, decorarem, mais ou menos projetarem ali num grupo revolucionário, né, na organização revolucionária de um grupo pequeno, ele também vai falar disso, aliás, e despacharem, jogar fora, não sobrou nenhum essa primeira edição raríssima, codificada. Isso deve ser incrível, né, se alguém conseguisse encontrar algum exemplar ainda. E o que aconteceu com o Nechayev? Já em 1871 ele foi preso por conta de um processo de assassinato. E aí a gente começa a entrar na influência, né, que o Nechayev começa a ter na cultura popular ou não. Uma certa cultura política, influência que dura até hoje. Porque ele fez uma espécie de pacto de morte com uma célula que tinha uns 4 gato-pingados, 4 estudantes mais ele, e 3 desses estudantes decidiram matar aquele que estava meio hesitante e tal. Exatamente como manda o catecismo, aliás. Eles mataram, e como todos mataram, eles tinham uma espécie de aliança tenebrosa, calcada no crime. Então, se um denunciasse, todo mundo caía, né? E esse que denunciou também cairia como assassino. O Nechayev achou que estaria seguro, mas, sei lá, a polícia do Tsar já estava em cima dele, ele já era um nome quase lendário, já nessa época, já em vida.
E ele acabou sendo preso, condenado, deportado para essas prisões do Czar, que eram terríveis, mas eram até menos terríveis quando os bolcheviques nacionalizaram essas prisões, né? Segundo o arquipélago Gulag. E ele acabou morrendo na cadeia, né? O que acontece? Essa história, né, desse assassinato, desse círculo de assassinos que eliminam um membro, ela foi tão influente, e uma morte por ideias, ela foi tão influente que o primeiro indivíduo que foi influenciado por ela foi ninguém menos do que Fyodor Dostoiévski, né, o grande escritor russo. Ele não é talvez o melhor escritor russo, segundo muitos críticos, mas o Dostoiévski, ele é a imagem da literatura russa, né? E alguns dos textos dele estão entre os grandes textos de toda a história da literatura, de todo o século XIX, e um desses textos é justamente Os Demônios, em que o Dostoiévski vai trabalhar justamente as informações que ele tinha desse caso para montar uma narrativa a respeito de um grupo de revolucionários pavoroso, né? O pior grupo de revolucionários que possa ter em mente, assim, né? E todo tipo de horror seria capaz esse grupo, principalmente o líder, Nechayev. Seria a primeira representação do Nechayev. E esse romance do Dostoiévski, ele foi tão influente, mas tão influente, que isso se espalhou por toda a Europa. E quando nós assistimos um filme como, um filme que eu vou fazer em breve aqui, uma análise, Hope, né, em inglês Hope é o nome em inglês, em português é Pacto Sinistro, é isso, né? Não, Festim Diabólico, Pacto Sinistro é Strangers on a Train, também baseado numa ficção também igualmente genial. Mas Hope, que é Festim Diabólico, é baseado mais ou menos na mesma ideia do Dostoiévski. E é também uma análise de ideias que se transformam em algo extremamente perigoso e problemático quando aplicadas à realidade de uma forma muito crítica. O problema é que o Nechayev queria que fosse aplicada literalmente, porque senão ele não faria um catecismo, ele faria um manifesto. É um catecismo, você tem que aplicar aquilo que você lê. E nesse catecismo fala de você explorar pessoas que se aproximam dos círculos revolucionários e depois descartar. E esse mesmo catecismo fala que você tem que matar todos. Se você não é revolucionário, você não tem direito à vida. Você está vivo ainda apenas respirando ainda, digamos assim, porque a sua, digamos assim, esse indivíduo pode ser útil para a revolução, senão não estaria mais respirando. Ou seja, é muito sangrento, é uma visão muito terrível e inspirou, então, uma série de ficções que trabalham essa ideia de matar alguém, um círculo que mata alguém, elimina alguém por conta de ideias, não é? É um tema dostoiévskiano. Crime e Castigo é a mesma coisa, por conta de dinheiro. Mesmo tipo de pensamento, eu sou superior e tal, né? Sou um super-homem revolucionário. O Nechayev, ele foi muito antes do Nietzsche, né? Ele foi, muito mesmo, ele foi o primeiro a postular ideias de super-homem, né? Ideias de alguém que não usa moral. O princípio moral não tem valor para o revolucionário. E aí você já começa a perceber que essas ideias, elas estão intrinsecamente embebidas na visão dos bolcheviques, na visão da Revolução Russa de 17, na visão até do Lenin, né? E aí pode vir a pergunta, mas como um intelectual anarquista, intelectual, na verdade, mais um revolucionário, escreveu pouco da ação, anarquista inspiraria aí sim, um teórico bolchevique mais de 50 anos depois? A resposta é simples, né? Como eu disse, o Marx não tinha interesse nesse tipo de conjura, nesse tipo de conspiração. O Lenin usava isso. Era prático para manter, digamos assim, o grupo funcionando, tal, essa estrutura em células. Não é? Isso foi muito produtivo na história do pensamento político, digamos assim, conspirativo, de esquerda e direita, inclusive. E essa visão da superação da moral. O Marx não tratava disso porque não parecia importante para o Marx, né?
era uma questão mais quase que mecânica da economia. O Nechayev vai trazer a questão moral para o mecanismo da revolução para negar. E isso é essencial para a revolução funcionar, né? Precisa haver uma espécie de rearranjo mental que justifique certos atos perante os revolucionários, né? E desses revolucionários perante a sociedade, né? E então Nechayev fornecia isso. Como a gente está lutando por um mundo melhor, o abuso, o exagero, a violência, o crime pode ser justificado, né? É aquela visão como de uma forma crítica, né? O Cioran explora isso na epígrafe do nosso projeto, que é justamente essa visão de que você não tem idade de ouro nunca, mas as pessoas continuamente pensam que existe, projetam e depois tentam justificar ações para chegar nessa idade de ouro, que são ações terríveis, né, da nossa própria época de violência. Então esse pensamento ele teria uma influência espetacular em toda, né, como eu disse, politicamente. A gente tem uma revolução que veio disso, Revolução Russa. A gente tem um movimento político muito forte na Rússia que também inspirou a Revolução Russa, que são os nihilistas. Pode ser que eu fale, quando eu for falar da Revolução de 1906, na Rússia, eu fale dos nihilistas, que são um aspecto interessante também. E temos produções culturais, né? Eu já mostrei aqui, por exemplo, este aqui, né, de William Burroughs, o Manual Revisado do Escoteiro Mirim. Ele tem exatamente a mesma estrutura do Catecismo Revolucionário, com quem você deve matar, divisão em capítulos, né, armas e táticas revolucionárias. É exatamente uma espécie de atualização irônica. Aqui sim é uma espécie de texto de ficção, uma atualização irônica, guerra biológica, né, do Catecismo Revolucionário. E da mesma forma, um romance histórico, uma grande leitura que fiz no ano passado é este de Jorge Semprún, Nechayev está de volta, que é também uma espécie de reflexão histórica a respeito de como funcionava, né, a mente do Nechayev, né, e como essa mente revolucionária amoral, ela inspirou muito, digamos assim, os atos terroristas que vieram depois de 68, quando o desespero começou né, não ia ter revolução, então, né, começou-se a abraçar caminhos mais fáceis, mais fanáticos, mais próximos do stalinismo, etc., né? Como acontece hoje. Então é isso. Esse é o Catecismo do Revolucionário. O impacto foi tremendo. E essa é uma apresentação simples, né? Vou tentar comentar um pouco mais. No livro vai ter alguns textos. Teoria da própria tradutora, sensacional, Priscila Marx. Tentei comentar um pouco de política, o mínimo possível, mas era necessário nesse caso. É necessário no projeto Demiurgos, porque a influência deles também é política. E se perpetua na política, até os dias de hoje, ouso dizer, tranquilamente, as ideias do Nechayev. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Conheçam e apoiem Demiurgos Sombrios para ter mais, inclusive, informações a respeito desse assunto. Um abraço a todos e até a próxima.